Deus sempre esteve presente. O fato de José estar lá não significa que Deus o abandonou, significa que Deus estava presente. Então José, a única coisa que José precisava fazer era ter um olhar diferente. Se os nossos olhos forem bons, amém? Pegue sua Bíblia Sagrada. Vamos abrir, vamos aprender hoje um pouquinho com José, a história de José. O bom é que todos nós já conhecemos a história de José, então vai ficar um pouquinho mais fácil eu trazer essa mensagem para os nossos corações. Amém? Enquanto você está abrindo o primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo de número 37. Mais uma vez eu quero declarar aqui do altar, que bom que você veio. Que bom que nós estamos aqui para louvar e engrandecer esse Deus. Amém? Encontraram Gênesis 37, a partir do verso de número 4. Amém? Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Verso de número 6. Obrigada. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram: você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito. Verso de número 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo tudo. Verso de número 19. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrame sangue, jogue naquele poço no deserto, mas não toque nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José aos seus irmãos, lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e nos jogaram no poço que estava vazio, sem água. Ao se assentarem para comer, viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Verso de número 28. Quando os mercadores israelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. Amém? Então vamos aqui meditar um pouquinho sobre toda essa trajetória na vida de José. Do verso de número 1 ao verso de número 11, a gente vai ver Deus falando com José, como nós lemos, e falando do propósito que Deus tinha na vida dele para ele. Então, quando a gente lê do verso de número 1 ao verso de número 11, os sonhos que Deus estava dando a José, que Deus tinha dado a José, era Deus revelando para José o objetivo que Deus tinha na vida dele, o propósito, amém? A promessa de Deus para a vida de José. Mas quando a gente vai ler do verso de número 19 ao verso de número 25, a gente vai ver os irmãos de José planejando para matá-lo. Os irmãos de José tentando fazer
com que esse sonho não se realizasse, com que aquilo que Deus tinha para a vida de José não acontecesse. No verso de número 22, a gente vai ver Rubens tentando, o irmão de José, tentando livrar daquilo tudo que estava acontecendo. Rubens se levantando para ganhar tempo, para que aquilo que os irmãos de José estavam planejando não acontecesse. E no verso de número 28, quando vai terminando o versículo, verso de número 28, a gente vai ver que José foi vendido como escravo por 20 moedas, ou 20 ciclos de prata. E aí, igreja, para a gente, para nós que já conhecemos toda a trajetória de José, a gente vai olhar e observar talvez como uma história bonita, de aprendizagem. A gente aprende com a história de José. Então, para nós que estamos aqui, que não passamos por isso tudo, é muito mais fácil contar. A história é muito mais bonita para a gente narrar. Para mim, chegar aqui no altar e falar da vida de José é muito mais fácil porque eu não vivi o que ele viveu. Eu não passei por o que ele passou. Então, eu olhando para a Bíblia Sagrada, eu vou ver de um jovem com 17 anos, que Deus se revela para ele. Eu vou ver um jovem que foi perseverante em tudo aquilo que ele passou. E eu vou ver o final da história de José. Eu vou ver o começo, o meio e o fim. Então, para mim é fácil até um pouquinho mais falar sobre isso e aprender com isso. Porém, a gente começa a pensar, se eu fosse José, como eu iria viver? Será que se eu estivesse passando pelo que ele passou, eu teria essa paciência, essa mansidão de falar o que estava acontecendo? Será que eu conseguiria suportar o que ele suportou? Porque, olha, todos nós aqui talvez já recebemos uma palavra de bênção e de vitória da parte de Deus, amém? E aí você fica imaginando esse jovem de 17 anos que vai dormir, um jovem que era um bom filho, um jovem que era, acredito que um jovem de Deus, porque para Deus escolher ele era um jovem de Deus. Ele vai ter uma experiência com Deus maravilhosa. Não é somente sobre o sonho daquilo que Deus iria fazer com ele, mas era pelo fato de Deus falar com ele, gente, e isso é maravilhoso. Quando eu ouço o Senhor falar comigo, ou quando Deus vem falar comigo e apresentar para mim um propósito ou uma bênção, gente, eu fico maravilhosamente feliz, mas mais do que saber que Deus tem um propósito ou que Deus tem uma bênção para mim, é saber que Deus falou comigo, e isso é maravilhoso. Você saber que o Deus dos céus, Ele parou para falar com você, para cuidar de você, para te abraçar, para te acolher. E aí eu lembro da palavra que diz, quem é um homem para que Deus se lembre dele? Quem é a igreja? Quem somos nós para ver tanto amor? Para ver um Deus, sabe, cuidando, um Deus preservando, um Deus abraçando e um Deus amando, igreja. Isso é um privilégio, como a Carol disse. Isso é um privilégio, ser contemplado pela graça, ser abraçado. E é uma coisa que a gente jamais, igreja, a gente pode desprezar. É esse amor, é esse cuidado de Deus. Talvez a gente está sendo tão amado, a gente está sendo tão cuidado, que a gente talvez se torne filhos mimados. O que é um filho mimado? É aquele filho que a mãe faz tanto pelo filho, que ele já não consegue mais enxergar o amor da mãe, porque ele já está tão carregado de coisas boas que a mãe ou o pai lhe proporcionam, que ele já começa a esquecer, ele já começa a desprezar. E isso é uma falha do ser humano. Infelizmente, nós somos assim. E aí a gente fala assim, ai, que criança mimada. Ou seja, que criança que está sendo carregada de amor, de cuidado. E é assim com o Senhor. O Senhor, sabe, Ele tem esse amor pela sua igreja, por mim e por você. E muitas vezes, quando a gente passa numa situação difícil, a gente fica tão envolvido com aquilo que a gente acaba esquecendo desse amor. A gente esquece que a gente está sendo cuidado. A gente esquece que está sendo abraçado, porque os nossos olhos se voltam tanto para o problema,
Os nossos olhos se voltam às vezes tanto para a necessidade, para o desejo do nosso coração, e nós esquecemos desse Deus que está conosco, desse Deus que nos abraça, desse Deus que declara: olha, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Então, estar aqui no culto, igreja, é maravilhoso, porque não é sobre as bênçãos que estão sendo liberadas, mas é sobre esse Deus que nos abraça e que nos acolhe. Então, antes de qualquer coisa, antes do que o inferno disser para as nossas vidas, você vai olhar para você vai olhar para o seu interior e vai declarar: eu sou muito amado pelo meu Senhor. Eu sou muito amada pelo meu Deus. Às vezes nós tentamos ser uma boa mãe, ou uma boa esposa, ou um bom filho, ou uma boa filha, para talvez ter a ver com que aquela outra pessoa reconheça esse amor, para fazer com que aquela outra pessoa veja o quanto nós amamos aquilo. E às vezes a troca que a gente recebe é uma troca às vezes ingrata, é uma troca cruel. Mas o nosso Deus, igreja, Ele não, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos abraça. Então, por isso que os nossos olhos precisam se voltar para o Senhor. E aí eu vou ver esse José, que teve uns 2 sonhos, não foram 1, foram 2. Fala para o seu irmão: não foi 1. Ajuda aí, não foi 1. Foram 2 sonhos. 2 experiências com Deus dizendo: você vai ser grande. Você vai governar sobre os seus irmãos. E aí olha o que é mais maravilhoso. Ele acaba de receber essa promessa do Senhor. E o que acontece após receber essa promessa? Essa promessa se cumpre? O que vocês acham? Essa promessa se cumpre? Essa promessa começa a ser cumprida. De uma maneira diferente. De uma maneira que não tem muito sentido. De uma maneira que é estranha. Você vai ser grande. E aí depois é passado por uma reunião onde os seus irmãos te jogam dentro de um poço. Que Deus é esse? Que promessa é essa? Que sonho é esse? Você vai ser grande, eu vou te abençoar. E como eu falei, não é só sobre a promessa, mas é sobre Deus dizendo: eu estou contigo. Eu estou com você. Porque quando Deus fala conosco, dizendo: filho, eu vou te abençoar, sabe o que o Senhor está dizendo? Eu sou contigo. Às vezes a gente está tão envolvida que a gente esquece disso. Quando Deus se levantar para falar com você, falar: filha, eu vou te abençoar, o milagre vai ser gerado, é Deus dizendo: filha, eu estou contigo. Eu estou contigo. Porque pai nenhum vai abençoar um filho mal criado. Até tem, né? Mas esse não é o caso. Mas o Deus é um pai perfeito. Deus é um pai, sabe, sábio. Então talvez José, como eu falei, dentro da história poderia se questionar: que Deus é esse? Que me diz que está comigo, que vai me abençoar, mas que agora eu estou sendo traído. E igreja, ele não estava sendo traído pelos inimigos. Talvez se fosse pelos inimigos, seria mais fácil entender. Mas ele estava sendo traído pelos seus irmãos. Aqueles que deveriam abraçar, acolher e dizer: cara, José, que bom! Deus te escolheu para governar a nossa família. José, que bom! Mas os irmãos dele tiveram ciúme. E aí eu faço uma pausa para dizer: sabe por que os irmãos tiveram ciúme, igreja? Porque os irmãos não se conheciam. O ciúme ele só é gerado quando a gente não se conhece. Quando a gente não sabe o nosso valor. Por isso que o ciúme é gerado. Todas as vezes que uma pessoa se levanta contra a outra por ciúme, é porque ela não olhou para dentro de si e enxergou que ela também é capaz, que Deus também pode fazer na vida dela. Então esses irmãos não olharam para ele e falaram: olha, Deus tem uma bênção para José, mas também Deus tem uma bênção para a gente. Deus vai levantar o nosso irmão José, mas de alguma maneira nós também seremos levantados.
Foi isso. Os irmãos tiveram ciúme, porque a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais José. Mas não é porque talvez José era especial, era porque era o filho da velhice. Era o filho que José teve na sua maturidade, então seria muito mais fácil, porque quanto mais idade nós temos, mais apegado a gente fica. Exemplo disso é o pai. Quando a gente é pai é uma coisa, quando a gente é avô é outra. Eu não sou ainda, mas eu acho que eu vou ser mais apegada. A gente é mais babão. Então não é que o pai deles não amava os filhos dele, embora eles faziam coisas erradas, mas eles amavam, mas de alguma forma especial amava mais José. Mas, igreja, isso não é motivo para os irmãos dele fazerem isso. Mas aconteceu. E Deus permitiu com que acontecesse. Não que Deus queria que fossem os irmãos dele. Eu sempre digo isso nos estudos. Não precisava ser os irmãos dele. Poderia ser qualquer outra pessoa. Mas, infelizmente, foram os irmãos. E aí a gente não vai ver esse José murmurando, a gente não vai ver esse José reclamando, a gente não vai ver esse José blasfemando contra o Senhor. E aí é que entra, sabe, aí é que a gente aprende por que Deus escolheu José. Porque ele viveu o que precisava fazer, mesmo sem entender. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele continuou louvando ao Senhor. E aí, por que Deus escolheu José? Porque o plano já estava para acontecer. Que plano era esse? Haveria fome, porque uma grande seca viria. Isso já iria acontecer. A natureza já estava dando sinais de que isso iria acontecer. Porém, Deus queria preservar o seu povo. Ou seja, Deus dizendo, olha, virá uma grande seca, mas eu vou proteger o meu povo. Olha como os irmãos de José também iriam ser protegidos por ele. Porque quando Deus estava protegendo o seu povo, Deus estava protegendo o seu pai, estava protegendo os irmãos, estava protegendo os gados, os filhos, Deus estava protegendo a nação, o povo dele. Os irmãos de José também eram povo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Eles também eram povo de Deus. E Deus precisava de uma pessoa para fazer com que o seu povo não sofresse naquela seca. Será que os irmãos dele suportariam? Deus encontrou um coração. Deus encontrou José. A Bíblia vai dizer, no livro de Salmos, que Deus ele sempre está procurando alguém para cumprir os propósitos do Senhor. A Bíblia vai dizer assim, olha, encontrei meu servo Davi, ungi-o com óleo sagrado, a minha mão o sustentará e o meu braço o fará forte. Deus naquele momento aqui de Salmos, ele vai dizer, eu preciso de alguém para governar Israel. Então Deus encontrou Davi. A Bíblia também vai dizer que Deus ele precisava levantar um profeta enquanto o povo de Israel estava se perdendo. E aí Isaías 6 vai dizer, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Deus encontrou Isaías. E profeticamente dizendo, falando, olha, eu preciso livrar o meu povo da condenação do pecado. Quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Jesus. Então vocês entenderam que o plano, o projeto não é sobre a pessoa. Não é que Deus escolheu José para fazer dele algo lá na frente. Pelo contrário, era algo que iria acontecer. O plano já estava aqui. Deus só precisava encontrar a pessoa certa. E quando eu falo que Deus precisava encontrar a pessoa certa, igreja, eu estou dizendo, Deus precisava encontrar o coração certo. Por quê? Porque quando Deus tem um coração, Ele pode mudar o comportamento. Repita comigo, quando Deus tem um coração, Ele pode mudar o comportamento. Aí eu já fiquei até um pouco mais
animada com Jacó. Todo errado, todo desdenhado, mas tinha um coração em Deus. Quando Deus tem um coração, Ele muda comportamento. E a gente pensa que Deus escolhe a gente pelo comportamento, mas é pelo nosso coração. Um coração inclinável. Um coração que está disposto a obedecer, mesmo quando não entende. Um coração que está disposto a se doar, mesmo quando está sendo jogado no poço. Um coração que está disposto a obedecer ao Senhor, mesmo quando não quer. Você acha que José queria ser jogado naquele poço? Você acha que José queria viver tudo aquilo? Ele não queria, mas o coração dele estava em Deus. E aí, mais uma vez, a gente precisa olhar para o nosso coração e orar ao Senhor. Deus, me dê um coração inclinável ao Senhor. Senhor, que o meu coração esteja sempre no Senhor. Esse precisa ser, igreja, o nosso objetivo com Deus. O nosso coração precisa estar em Deus. Então Deus, Ele olha para José. E Deus fala, encontrei José. E a sua vinda aqui é Deus dizendo, encontrei você. E aí a gente fala, Senhor, qual é o meu chamado? Na verdade, Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim? Qual é a terra que está me esperando? Qual era o plano que Deus tinha para José? Não era sobre José ser um governador. Não era sobre José ser grande entre os seus irmãos. Não. Não era José ser maior. Não. Era para José livrar o povo de Deus. Isso que é maravilhoso. E aí eu lembro daquela canção, nunca foi sobre nós. É sempre o Senhor. É sempre o Deus, para Deus. E para Ele, igreja, são todas as coisas. É isso que a gente precisa, sabe, trabalhar dentro de nós. Olhar para dentro de nós. Olhar para dentro do nosso coração e se perguntar, o meu coração está voltado para o Senhor? E voltando para o texto, olha, José tem essa promessa. José, você vai ser grande. José, você vai governar sobre os seus irmãos. Mas José vai para o poço. E José, ele simplesmente aceita todo o processo que ele viveu, ele vai aceitando. A gente não vê um José se revoltando. A gente não vê um José se voltando contra Deus. A gente não vê um José murmurando. A gente vê um José indo para o poço, mas a gente não vai ver José reclamando. Nós vemos um José depois sendo levado como escravo. Ele era livre, agora ele é vendido pelos seus irmãos como escravo. A gente não vê um José reclamando. Aí depois a gente vai ver o José na casa de Potifar. Bom, ele poderia dizer, agora chegou a minha oportunidade. Eu posso fugir e voltar para o meu povo. Na primeira oportunidade, eu vou voltar. Talvez eu voltaria. Opa, Deus está me dando a oportunidade de me livrar disso aqui, porque eu tenho que voltar para o lugar de onde o Senhor me tirou para que a promessa se cumpra. Eu preciso voltar para o meu povo, porque Deus falou que eu vou ser grande. José se torna o melhor na casa de Potifar. Ele se torna tanto melhor que Potifar separa ele, dá um lugar de honra. Isso que é um coração inclinável. Eu estou aqui. Eu não quero estar aqui. Eu estou longe do meu povo. Eu estou longe dos meus irmãos. Eu estou longe do lugar que é bênção para a minha vida. Eu estou longe de Canaã. Mas se Deus me colocou aqui,
eu vou fazer o meu melhor. Talvez a gente não esteja no lugar que a gente quer. Talvez a nossa vida não esteja como a gente deseja, mas se eu estou aqui, eu preciso fazer o meu melhor. Talvez o seu patrão não seja bom como você deseja. Talvez o seu salário não seja o salário que você deseja, mas se você está lá, é para fazer o melhor. Talvez a minha situação não é como eu desejei. Aquilo que eu planejei para a minha vida não está acontecendo. Mas se eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. Senhor, o Senhor tem uma promessa e porque ela não se cumpre, quando é que ela vai começar a se cumprir? Ela já está se cumprindo. Aonde você está? Ela está se cumprindo, igreja. Aonde você está? O lugar que você está, talvez o lugar de dor, que a gente reclama, que a gente pede todo dia, Deus me tira daqui, mas é exatamente o lugar que Deus quer que você esteja. Senhor, me tira dessa situação, talvez é exatamente o lugar que Deus quer que a gente esteja, porque se Deus quiser tirar, Ele vai tirar. Olha que engraçado, o irmão de José, que se chama Rúben, enquanto os irmãos estavam planejando matar, Rúben estava planejando uma maneira de livrar ele. E Deus não deixou. Repita para o seu irmão, Deus não deixou. Isso era mais uma prova de que ver o que estava acontecendo com José era o querer de Deus. Rúben tentou tirar ele de lá. Rúben falou, opa, eu vou falar para jogar ele no poço, porque na primeira oportunidade eu vou até lá e resgato ele. Só que Deus foi na frente e deixou ele ser levado como escravo. É difícil entender esse agir de Deus. É difícil entender que às vezes a gente está no lugar que a gente não deseja. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está presente. Deus sempre esteve presente. O fato de José estar lá não significa que Deus o abandonou. Significa que Deus estava presente. Então José, a única coisa que José precisava fazer era ter um olhar diferente. Se os nossos olhos forem bons, ele só precisou olhar diferente para a situação. Não com um olhar de murmuração, mas como um olhar diferente. É isso que a gente precisa, olhar com um olhar diferente. Eu quero sair daqui. Eu estou orando todo dia, estou jejuando todo dia. Mas eu ainda estou aqui, eu vou olhar com um olhar diferente. Porque talvez desse lugar que a gente reclama, igreja, é o início do sonho de Deus para a nossa vida. Talvez esse lugar que a gente parece que está doendo tanto, que a gente quer mudar, é o início de um milagre. Talvez esse salário que a gente olha e fala, meu Deus, por que o Senhor não aumenta? É o que Deus quer fazer um milagre. Deus, Ele é assim. E você pode dar glória a Deus por isso? Deus, Ele é assim, igreja. Se Deus quiser tirar, Ele vai tirar. Mas se Deus quiser colocar, Ele vai colocar. Foi assim. Rúben tentou livrar. Mas Deus não deixou. E aí nós pensamos, o que fez José viver tudo isso e ser o melhor por todos os trajetos que ele precisou passar? Por onde ele precisou estar? O porquê ele continuou obedecendo ao Senhor. Primeiro que eu disse, porque o coração dele era um coração inclinável para o Senhor. E segundo, porque ele viveu Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Então, será que José só olhou para aquela situação e disse, eu não estou vendo, mas eu vou viver o meu melhor? Também. Mas quando a gente passa a entender que a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas as provas das que não se vê, não é somente para dizer, eu não estou vendo, mas vai acontecer. Mas isso também fala sobre confiança.
O que é a fé? Resumindo aqui nessa mensagem de José, é confiança. Ele só confiou que Deus estava com ele. Deus não usou a natureza, talvez. Deus não fez bradar um vento. Mas ele precisou somente confiar. E é isso que a gente precisa trabalhar no nosso coração. Confia no Senhor. E os nossos planos serão bem-sucedidos, diz a palavra. Então a gente vai ver esse José simplesmente confiando. Ele simplesmente acreditou que o que ele estava vivendo era a vontade do Senhor. E aí Salmos 102, Salmos 62, 5 vai dizer: ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ó minha alma, espera silenciosa em Deus, porque dele vem a minha esperança. E a gente vai ver mais uma vez, como nós estamos aprendendo de manhã, e hoje eu reforço essa palavra, o profeta falando com o seu interior. Fica calma, minha alma. Fica calma. Espera no Senhor, porque é do Senhor que vai vir a minha esperança. Eu vou falar aqui algo que é bem comum. A gente sempre ouve isso, mas eu vou reforçar isso. Não é de A e de B, mas para o Filho de Deus vem do Senhor. Não é de A e nem de B, mas tudo que o Filho de Deus ele precisa vem do Senhor. Você é filho de Deus? Eita, ficou meio duvidoso. Vira para o teu irmão e diga: você é filho de Deus? Pode ser melhor. Você é filho de Deus? Quem não é filho de Deus, levanta a mão e dá glória a Deus. Pessoal ligado. Então vocês estão prestando atenção. Isso é bom. Dá glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Assim é bom que vocês não dormem. Vira para o irmão e fala: não dorme não. Vem do Senhor. Você é filho de Deus? Sim. Então por que a gente fica tão ansioso? Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da igreja. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas antes confia no Senhor. Não fiquem ansiosos porque é a vez de comer, a vez de beber. Confia no Senhor. A tua saúde, confia no Senhor. Os desejos do teu coração, confia no Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, ele sabe o que a gente precisa. E às vezes é difícil a gente entender isso, como eu disse. Quantas vezes eu me questionei com o Senhor, dizendo: meu Deus, o Senhor fala tantas bênçãos, e por que eu não estou vivendo tudo isso? Só confia. Só confia. Há um tempo determinado para todas as coisas. O que é para chegar, vai chegar. O que é de Deus para a tua vida, igreja, vai chegar. Já viu aquele ensinamento que a gente ouve muito hoje em dia? Se a oportunidade vem, agarra logo, porque senão ela vai embora. Para a gente não funciona assim. A gente precisa analisar e ver: é de Deus? Porque o que for de Deus vai chegar. Eu não preciso atropelar. Eu não preciso pecar. Eu não preciso sacrificar o meu coração em Deus. Porque o que Deus tem para mim vai chegar. Igreja, o que vem para a igreja vem do céu. É do céu que vem. E agindo Deus, quem pode impedir? Nós, igreja do Senhor, precisamos viver isso e tomar posse dessa verdade, viver essa verdade intensamente e confiar nesse Deus que nos deu essa promessa. O que é de Deus para a minha vida
vai vir. O que Deus tem para mim vai chegar. E foi justamente isso. Diante de toda a trajetória de José, foi o final da história? Ele chegou aonde Deus desejou. Porque, como eu disse, era sobre o plano que Deus tinha para o seu povo. E você acha que Deus ia deixar o seu povo na mão? Deus precisava de alguém. Deus encontrou José. Deus sustentou José. E o plano de Deus, ele foi realizado. Quando o povo estava ali naquele momento de seca, o povo de Deus estava guardado. Porque Deus tinha o melhor para o seu povo. É esse Deus que a gente serve. É o Deus que tem o melhor para a gente. Mas o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, o que a igreja precisa fazer, confiar. Só descansar. Só olhar para dentro do seu interior e ver se por algum motivo o seu interior, a sua alma está agitado, você vai declarar: ó, minha alma, espere. E não espera de qualquer maneira não, tá? Porque tem várias maneiras de esperar, igreja. Uma fila revela muito bem quem nós somos. Tem gente que espera calma. Tem gente que espera olhando no celular. Tem gente que espera batendo pé. A gente espera de várias maneiras. Como você espera? Hein? Senhor, anda logo. Ai, meu Deus. Tem várias formas de esperar o agir de Deus. A questão é como você vai esperar. Como a sua alma vai esperar. O salmista vai declarar: a minha alma espera silenciosa, somente em Deus. Então eu entendo que silêncio é um lugar de descanso. O salmista está declarando: em descanso eu espero em Deus. Em descanso a minha alma espera em Deus. Porque para os seus filhos Deus dá enquanto Ele dorme. Então que a nossa alma, o nosso interior espere da maneira correta, com o coração em Deus. Fazendo o nosso melhor aonde a gente estiver. E talvez mesmo sem entender, mas continuar obedecendo ao Senhor. E no final, igreja, esperar com paciência no Senhor. Porque Ele atendeu o desejo do nosso coração. Então é isso que nós precisamos, que eu aprendo quando eu olho para a vida de José. Um jovem de 17 anos, mas que Deus encontrou um coração inclinável, um coração voltado para livrar o seu povo. Eu olho para um José e vejo um jovem que em todo momento, mesmo sem entender, ele esperou com a sua alma silenciosa em Deus.